Saber fazer mais. Com esse lema, o Colégio Margiros compõe a educação e formação de crianças e adolescentes há 28 anos. E para construir essa história foi preciso vencer muitos desafios. E educar nunca foi tão desafiador quanto hoje. Por isso, valorizar as produções individuais e coletivas, buscando resgatar a autonomia, incentivar a criatividade, despertando o prazer pelo fazer, é a nossa filosofia. Acreditamos que nossas escolhas definem o nosso futuro. Venha fazer parte dessa família. Colégio Margiros, matrículas abertas 2022. Bom dia, muito bom dia a você ligado na RISC TV. Esse é o programa Chá das 8, podcast onde a gente vem sempre com verdades inconvenientes contra aquelas mentirinhas confortáveis de sempre, né? Então, quero agradecer a você que nos assistiu ao vivo, ou a você que irá nos assistir em algum momento. Afinal de contas, esse link ficará salvo depois nas plataformas, principalmente no YouTube. Então, gostaria de convidar você para participar. Daqui a pouco o nosso diretor vai estar passando aqui em cima, ou melhor, já colocou o nosso Pix, que é o pix.mdbc@hotmail.com. Gostaria de lembrá-los, principalmente, que esse programa ele é independente, e por ser independente, nós pagamos esse programa do nosso bolso. Por isso que a gente pede, é muito importante a tua colaboração para poder doar, seja 1, 10, 50, 100, 200, R$1.000, quanto quiser. A gente conta com a sua participação. E para quem quiser, pessoal, nós temos aí o sorteio do livro, né? Temos aí 4 obras fantásticas: O Diabo na História, Como Ser o Conservador, O que há de Errado no Mundo, Desinformação, e ainda vou sortear uma camiseta no programa do dia 17, que será o último programa do ano. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês contribuam, colaborem com o programa e vamos fazer acontecer, né, pessoal? Afinal de contas, a gente tem muita mentira para desmascarar, né? E a gente sempre traz aqui no programa algum convidado para poder falar sobre algum determinado tema, né? E hoje, né, sem muitas delongas, eu queria chamar aqui para conversa, então, o pastor José Carlos Lopes. Primeiro, muito bom dia, pastor. Obrigado, né, por participar aí do programa. Fico muito feliz com a tua presença aqui. E antes de a gente começar o programa, me fala uma coisa. Como é que você veio parar em Balneário Camboriú, cara? Que eu sei que você já andou pela Europa, andou pelo Brasil, mas como é que você veio parar justamente aqui nessa cidade, cara? Bom dia, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uma satisfação sempre estar podendo falar contigo. Sempre uma conversa boa, sempre uma conversa bem atual e verdadeira. Cara, vir para cá foi um desejo do coração de Deus, porque nem meu era, né? Não tinha nem ideia. Viajei por um tempo no Brasil como pastor itinerante, e depois fui para Espanha, Portugal, estive na Europa por 1 ano e 8 meses, e lá Deus colocou o desejo de voltar ao Brasil, bem no meio quando iniciou a pandemia, naquela primeira fase. Quando abriu os aeroportos, eu voltei para o Brasil, e aí Deus foi colocando no meu coração o desejo de estar na cidade, alguns irmãos convidando, cara, precisamos de uma igreja num formato diferente, uma visão diferenciada na cidade, uma coisa que você prega que aqui ainda não tem. E eu vi nisso, coloquei diante de Deus essa questão, e Deus confirmou, e estou bem, graças a Deus está indo tudo bem. Eu fico feliz por isso, né? E, bom, já que você falou aqui de Balneário Camboriú, tudo, né? E você falou da pandemia, né? Sim. Já que é o tema aí que eu vejo como um grande divisor de águas aí da nossa história, né? Da nossa história recente, né? Afinal de contas, a gente tinha um mundo antes e agora a gente tem outro, né? Verdade. O que a gente pode falar do ponto de vista teológico, Sim, sobre essa loucura toda que a gente está vivendo em relação à pandemia? Eu sei que tem algumas passagens bíblicas que falam, né, que haverá pandemias, doenças, sim, enfermidades, mas será o início da dor de parto. Isso. Ou seja, o pior ainda está por vir? Exatamente. Escatologicamente, né, que a escatologia trata da teologia dos últimos dias, do fim dos tempos. Escatologicamente falando, nós estamos dentro do princípio de dores,
onde Jesus fala em Mateus capítulo 24, a gente fala das guerras, rumores de guerras, de situações bem complicadas. O interessante de você entender bem Mateus 24 é separar quais foram os fatos históricos, as coisas que já aconteceram, quais são os fatos escatológicos, qual a mensagem para a nação de Israel e qual a mensagem para nós, igreja, deste tempo. Então a gente tem que separar muito bem dentro disso, porque dentro desses assuntos escatológicos surgiram aí umas 4 ou 5 vertentes. Aqueles que são pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os preteristas. Eu acho que o pior de todos é o preterista, porque ele acredita que tudo já aconteceu e isso daqui não há uma melhora para nada. E, na verdade, a visão mais correta, bíblica, é a visão pré-tribulacionista. Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da tribulação. Então nós estamos no princípio de dores, após o princípio de dores vem arrebatamento e depois então acontece a tribulação. Mas a igreja, os justos serão tirados. Deus vai preservar isso. Eu gostaria de, dentro da nossa conversa, provar isso biblicamente, para que as pessoas possam ficar seguras e possam, uma das coisas que é muito importante, as pessoas terem a esperança, a divina esperança. Isso nos deixa muito seguros diante de tudo aquilo que está acontecendo, sabendo que nós temos um destino garantido no Senhor Jesus. Tá, agora vamos entender o seguinte, né? Fala na tal da tribulação e fala no Armagedon, né? Sim. Tribulação, Armagedon são a mesma coisa, são coisas distintas, e contextualiza pra gente o que é cada etapa dessa. Sim. Por exemplo, a tribulação acontece logo após o arrebatamento da igreja. Então vem o período da tribulação. O arrebatamento é quando Cristo tira a igreja da terra. Tira a igreja da terra, certo? E aí vem, após tirar a igreja da terra, começa então o período da tribulação, que é o governo do anticristo. Hoje nós não temos o anticristo revelado, ele não pode se revelar. A palavra fala em Tessalonicenses que alguém o detém. Esse alguém é o Espírito Santo e a igreja. Então, enquanto o Espírito Santo estiver na terra e a igreja estiver na terra, ele não pode governar plenamente, ele não pode ser revelado. Então, detém. Mas o sistema do anticristo já está exposto, isso já há muitos anos, o sistema do anticristo já está por aí. Então, a tribulação começa após arrebatamento. O Armagedon é final da grande tribulação. Quando Israel reconhece Jesus como Messias, então todas as nações, os exércitos das nações se levantam contra Israel para a destruição deles, eles se arrependem, é nesse momento que acontece então a segunda volta de Cristo, onde literalmente Cristo vai pisar na terra e vai defender Israel, porque Israel se converte. Então, assim, são momentos distintos e totalmente diferentes. Tá, só para a gente contextualizar, né, tem uma passagem em Apocalipse 13, Sim. né? Queria que o diretor colocasse na tela aquela imagem, né, que eu recebi pelo Instagram do Chileno Vergara. Sim, eu vi. Que é um missionário que faz um trabalho no Paquistão, um trabalho fantástico de evangelização, né? Sim. E ele mandou, né, coloca aí, ó, essa imagem, né? Sim. Que na verdade mostra como se fosse tá lá na frente da ONU, né, foi colocada como sendo o símbolo da paz, né, mundial, e tem a passagem de Apocalipse 13, diz, né, que patas de urso e tudo mais, rosto de leopardo, e a gente acaba vendo isso mostrado, né, de fato, né, isso que a gente está vendo já é uma profecia bíblica, né, que se confirma. Daniel capítulo 7, versos 4 e 8 também fala sobre isso. Daniel 7, versos 7 e 8 fala exatamente sobre isso, mostrando os reinos e mostrando que dentro dos reinos sairia um outro chifre que então seria esse último governo maligno do anticristo que pregaria e propagaria a paz. Entende? Então, realmente, isso aí já está estabelecido biblicamente desde os tempos de Daniel. Então, para você entender bem os eventos escatológicos, você não pode ler Apocalipse sem também não compreender Daniel. Leia também o livro do profeta Daniel, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e as cartas de Pedro. São cartas que te posicionam muito bem sobre tudo que está acontecendo. Mas a gente tem realmente visto, observado isso, né? Quando você vê na Bíblia que essa mesma passagem sobre o fim dos tempos, ele passa por vários profetas. Sim.
né? E aí você vê tudo isso acontecendo depois, né? Quer dizer, isso significa que um profeta não falou com o outro, né? Não. Alguns eram contemporâneos, outros não. Você vai ver que, por exemplo, a profecia de Daniel, ela, se não me engano, ela está mais de 1000 anos antes de Cristo. Então você vai ver que a revelação que Deus dá a João acontece nos anos 60 depois de Cristo. Então, eles não eram contemporâneos, mas eles estão ali falando, confirmando as mesmas coisas. Porque a Bíblia ela é muito coerente entre si, a Bíblia não é contraditória, a Bíblia é inerrante. Muita gente gosta de falar, por exemplo, mas a Bíblia, por exemplo, narra alguns pontos sobre a crucificação de Cristo. Sim. De forma diferente, né? O samaritano está lá, o outro Sim. não está e tudo mais, né? Na verdade, esse tipo de coisa acontece para poder... porque às vezes os fatos narrados, Sim, eles exato. Mostram versões diferentes. Totalmente. Né? Por exemplo, você vai ver o Evangelho de Lucas. Lucas não esteve com o Senhor, né? Ele não era discípulo de Jesus. Lucas era um discípulo médico de Paulo. Então ele narra ele escuta o evangelho de um dos apóstolos e ele então escreve, ele tem uma narrativa sobre aquilo. Você vai ver o evangelho de Marcos também, que na verdade seria o evangelho de Pedro. Marcos, ele está escutando Pedro contar a história. Então Pedro está narrando sobre o evangelho de Jesus, sobre a crucificação, então Marcos está escrevendo. Então cada um tem a sua visão do fato, mas elas se correlacionam. Você vê que os evangelhos são sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos bem parecidos, bem concordantes, e o evangelho de João já é um evangelho que mostra mais a divindade de Cristo, numa visão bem mais próxima, porque João foi muito íntimo de Jesus. Interessante. Bom, quero mandar um abraço para todos que nos assistem ao vivo, né? Tem bastante gente aqui no chat participando. Bacana. Rosane Tati Nunes, né, mandando bom dia pra gente. Né? Patrícia Souza também mandando bom dia. Vanessa Miranda Marques Ferreira, bom dia também. A Letícia Matos, né? Ela até pergunta aqui do livro de Daniel o que diz sobre isso, depois ela fala. Sim. Bom, você já esclareceu a respeito, né? E a Ruth Borges Brinksken. Gente, todos que estão passando aí na tela, tá, meu? Muito obrigado, né, por participarem do programa. Tá? Eu acho que é muito importante a presença, né, do público, né? Então, se quiserem mandar perguntas, dúvidas, fiquem à vontade também. Tá? O programa está aberto, tá, gente? Lembrando que eu observo sempre o chat do YouTube, tá, pessoal? Então, entra lá no YouTube e façam a participação por ali, tá ok? Na Bíblia, ali no livro, voltando ao Apocalipse, Sim. né? Cristo... Antes da sua vinda, né, existe ali a passagem das cartas às igrejas. Né? O que aquilo traz de mensagem? Porque, por exemplo, eu acredito que a igreja de Laodiceia não existe mais. Mas existem igrejas semelhantes à igreja de Laodiceia. Então, quer dizer, aquilo ali a gente pode traduzir como uma mensagem diferente para cada tipo de igreja? Exato. Como é que funciona? São igrejas de cada geração, né? Então, aquelas eram 7 igrejas da Ásia, mas historicamente, né, eram igrejas contemporâneas, então Jesus manda a mensagem através de João para essas igrejas, mas elas também têm um conteúdo profético, porque se você observar cada uma daquelas 7 igrejas, elas participaram de um período. Hoje, profeticamente, nós temos 2 tipos de igreja na Terra, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então é muito interessante saber, porque assim, a igreja de Filadélfia é a igreja que prega a graça, que prega o amor, é a igreja onde tem a promessa de que ela, mesmo tendo pouca força, não negou o nome do Senhor, e por ser fiel a Deus e estar guardando o nome do Senhor, Deus a guardaria da hora da tribulação. Ali há uma garantia na carta da igreja de Filadélfia que o Senhor vai nos tirar do mundo antes da tribulação. Então, hoje nós vemos 12 igrejas contemporâneas profeticamente. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja láudica que mistura uma mensagem da antiga aliança, bem religiosa, com a nova, e faz aquela mistura tudo. É por isso que o Senhor fala, olha, antes você fosse fria, ou você fosse quente, mas como você é morna, vomitar-te-ei. E a igreja que aparentemente parece assim, está tudo bem, tudo tranquila, mas é a única igreja que Jesus está escrito ali, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, Jesus está fora dela.
entende? Então nós vivemos hoje profeticamente essas duas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, eu acho que é interessante isso, porque no cristianismo não existe meio termo para nada. Nada, né? não. Ou é inferno, ou é céu. Exatamente. Ou você é vomitado, ou você é salvo. Né? Exato. Mas essa passagem que fala sobre vomitar-te-ei, Cristo não vai condenar a igreja de Laodiceia, ou vai? Porque assim, essa passagem para mim, por exemplo, mostra o seguinte, é como se tivesse nojo da igreja Sim. pelo fato de eles não terem os próprios princípios Sim. estabelecidos. Mas a igreja de Laodiceia será condenada também? Não, veja só, quando você observa a carta, né, de Laodiceia, o Senhor vem trazendo a ela uma exortação, chamando ela a comprar ouro provado no fogo, para que ela se enriqueça verdadeiramente, para que ela compre colírio para que ela veja. Então, assim, há sempre uma esperança para a igreja, para essa igreja que é láudica, que mistura as mensagens, que é justamente voltar a buscar o Senhor na mensagem da doutrina de Cristo, saber separar as dispensações. Então, o ministério mosaico, a lei de Moisés passou, isso está abrogado, como está escrito em Hebreus. A solução para a igreja de Laodiceia é mergulhar na graça de Deus, compreender a mensagem de Cristo, compreender o Evangelho e deixar de ser uma igreja que manipula pessoas, entende? Porque é um espírito de manipulação muito forte na igreja de Laodiceia. Então, sempre há esperança. Nós não podemos julgar, né, salvação, condenação, embora a Bíblia seja muito claro, mas assim, Deus é quem conhece a intimidade do coração de cada um. Perfeito. A minha mãe está no chat também, né? Ela sempre participa. Sim. Ela mandou uma mensagem, estamos junto, filhão. Clélia Trindade também, amém, glória a Deus, pastor José Carlos. E a Márcia Pamplona Trovão, ela comenta ali, vamos ler ali direto na tela. Lembrando que o tempo de Jesus e dos apóstolos é atemporal e é de se tentar aos sinais que estão visíveis já. Só decifrar as parábolas, ler e reler entre antes de Cristo e depois de Cristo. Exato. Isso que eu acho interessante, né? A Bíblia, né, fala sobre parábolas. As parábolas, elas são totalmente atemporais porque não interessa o tempo e onde, né? Tanto eu aqui no século XXI, quanto um turco otomano no século XIX entenderia da mesma forma. Exatamente. Né? Então, e ela faz a pergunta, o pastor acredita que haverá uma forte apostasia? Sim, eu acho que, na verdade, essa apostasia ela já existe, né? Porque assim, a apostasia é o afastamento da verdade. Alguns princípios, com essa pandemia principalmente, foram rompidos. Por exemplo, o princípio de congregar. As pessoas acreditam que elas são igrejas dentro de casa. Isso é uma apostasia. Nós somos igreja quando estamos reunidos em corpo. Então é interessante que mesmo que você esteja reunido numa garagem, numa praia, debaixo de um pé de manga, não interessa, se reúna como igreja, entende? Você sozinho não é igreja. Embora você faça parte, você é um cristão, então essa apostasia começa com essas coisas bem pequenas. Não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais congregar, eu prefiro ficar em casa, não quero me relacionar com ninguém. Então vão se quebrando princípios e isso traz uma grande apostasia. Tem muita gente que se afastou da igreja, pelo sistema religioso, pelas doutrinas equivocadas, pela essa mensagem láudica que mistura a antiga aliança com a nova, pessoas que se machucaram, que não amam Jesus, amam a palavra, mas não querem mais congregar. Isso tudo faz parte desse espírito de apostasia que está atacando as pessoas. E às vezes não é uma decisão, não quero mais Deus, não quero mais para a igreja. As pessoas elas são atacadas às vezes espiritualmente por algum ressentimento, por alguma ferida, não quer tratar isso, então acaba se afastando da igreja. E é um grande perigo isso. Perfeito. Até essa questão, né, que envolve a apostasia, né? Uma coisa interessante, né? Esse tempo atrás tinha um pastor que eu gostava muito, que era o pastor Anderson Silva, e de repente eu começo a ver ele falando que você pode trocar um domingo de culto por uma pizza em família. Sim. Né? Quer dizer, eu acredito que é hora para tudo, né? Sim, é verdade. Inclusive, você ter uma vida com Cristo, ela parte também da comunhão com os irmãos e também de entender, né? Porque eu acredito que a maior função do pastor também, ao ler as escrituras, é também saber interpretá-las e passá-las ao seu povo. Exatamente. Né? Então, esse princípio, né, de apostasia,
eu acredito que muitos pastores, eu acho que ou tomaram de uma forma distorcida esse conhecimento, Sim. ou aplicam de uma forma totalmente errada, né? Sim, essas pessoas, o que acontece? Tudo parte do ressentimento. Vai pegar, por exemplo, o pastor Anderson Silva, é um cara ressentido com muita coisa. Ao invés dele buscar em Deus uma solução e uma palavra para que possa ajustar, curar e ser bênção, para apressar a volta de Jesus, não, ele resolve se levantar para pregar contra princípios, pregar contra pastores, expor situações íntimas dos pastores, para quê? Ele achando que com isso vai ajudar a igreja. E, na verdade, isso não ajuda, só traz polêmica, só traz assuntos controversos que atrapalham o bom andamento daquelas pessoas que estão chegando no Evangelho, as pessoas que têm ainda alguma resistência. Então, assim, não ajuda em nada a ser tão crítico, tão pregar contra os princípios. Então você vê pegar assim, ao invés de ir para o culto como uma pizza em casa, não funciona, porque na hora que acontece um problema familiar, cara, você tem a certeza que um pastor vai ser acionado para poder ajudar essa família. E eu te pergunto uma coisa, sem querer entrar em polêmica com os nossos irmãos, nossos amigos que frequentam outras igrejas e tudo mais, mas o que falar, por exemplo, por exemplo, a igreja do Ed René, Ariovaldo Ramos, desse pessoal que faz uma pregação do evangelho marxista e coloca Jesus Cristo quase como uma figura de guerrilheiro socialista. O que se fala sobre isso? Que para mim isso também é uma forma de apostasia, né? Cara, são realmente, infelizmente, é uma visão totalmente apóstata. Eles caíram numa vala, entende? Muito escura, porque assim, uma coisa é você estar na lei, uma coisa é você entender a graça, outra coisa é você pegar a partir do princípio da graça, ele pregar uma liberação e tentar, através disso, com cunho político, trazer uma mentalidade totalmente anticristã. Então, assim, é realmente um grande perigo para a igreja, não é saudável, entende? Então, são vários, como Caio Fábio, como Ed René, Ariovaldo Ramos e muitos outros dissidentes que vieram daí. São pessoas que eu acompanhei por muito tempo. Eu já fui na igreja do Ed René, para mim era muito bom, mas de repente entrou aquela coisa da mensagem marxista, ele começou a citar Karl Marx nos cultos, e defender o PT, defender a Dilma, eu falei assim, não, aqui já não dá mais para ficar, entende? Então é muito comprometedora a mensagem desses homens. Agora me explica uma coisa, já que eu fiz esse gancho, a gente tocou nesse assunto, né? Eu, por exemplo, eu sou bolsonarista pela questão atual, né? Eu não vejo um outro nome, né? Não dá para votar no Churchill, não dá para votar no Pinochet, então a gente tem que ir pro Bolsonaro, né? Por que o cristão hoje, né? Por que o Bolsonaro acabou tomando voto, né, de evangélicos, de católicos, né, e conseguiu formar uma aliança entre ambos? Porque eu vejo o seguinte, né? Historicamente, católicos e protestantes nunca andaram lado a lado. Exato. Agora você vê isso acontecendo. Estados Unidos, verdade. Então, eu achei interessante porque assim, ele foi uma voz, um grito, né, para as famílias. Por exemplo, tanto católicos como cristãos evangélicos, nós defendemos muito a família, defendemos muito as crianças, defendemos muito aquela coisa conservadora, aquela coisa saudável. Entende? Então ele foi uma voz dentro de um momento que a gente se sentia pressionado e perseguido. De repente surge alguém que fala as verdades que nós gostaríamos de falar, que defende princípios bíblicos, que coloca falando, olha, Deus acima de tudo, né? Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Então um cara que realmente foi uma voz para nós, e dentro daqueles princípios, né, cristãos ali, foram muito coerentes com aquilo que nós cremos. A esposa, uma serva de Deus, cristã também, uma mulher de oração. Então tudo isso facilitou muito para a gente ser bolsonarista. Então hoje até a gente questiona e brinca, é difícil quando a gente vê assim, um cristão de esquerda, um cristão que parte por um partido como o PT, PSOL, esse cara precisa se converter. Então, é mais ou menos como foi visto, né, numa igreja renovadora no Rio de Janeiro, que você viu lá a filha transexual da Gretchen sendo batizada nas águas, né? Sim. Aquilo serviu para alguma coisa? Não, veja só, isso não é igreja, entende? É como, veja, esse espírito de apostasia vem trazendo algumas situações que falam assim, agora é uma igreja diferente, é uma igreja assim. Isso não é igreja.
A igreja, é uma igreja conivente ao pecado. Conivente ao pecado. Então, assim, é um ajuntamento de pessoas. Nem vou usar o nome igreja, porque o nome igreja é eclésia, tirados para fora do sistema do mundo. Então a igreja ela não compactua com o mundo, com as práticas do mundo. Então não é igreja, é ajuntamento de pessoas. Cara, excelente, excelente. Bom, muita gente comentando no chat, né? Legal. Letícia ali falando de uma conversa que ela teve no Uber, que, cara, chegou um ponto... Aí uma coisa que eu acredito, né? Antes, né, quando, por exemplo, quando você falava de Apocalipse, quando você falava do fim dos tempos, você era taxado de maluco. Sim, verdade. As pessoas ouviam e falavam assim, cara, para com esse papo, governo mundial. Cara, pelo amor de Deus, né? A minha ficha caiu... Sim. Um dia que eu tava andando na rua, no meio da plena pandemia, todo mundo de máscara, eu sem. Exato. E um guarda virou pra mim e falou o seguinte, bota máscara. Daí eu falei, por que eu tenho que botar máscara? Porque é recomendação da OMS. Eu falei, ô seu guarda, peraí, você não tem que atender a Constituição brasileira? Eu falei, não, eu tenho que atender as recomendações da OMS. Eu pensei, peraí, o ordenamento jurídico no Brasil ele foi jogado na lata de lixo e a gente já está começando a obedecer regras estipuladas por burocratas de fora do país. Exato. Isso, para mim, escancarou a agenda do anticristo na Terra, que tem sido usada através da ONU, né, através dessas entidades e tudo mais, e da própria, né, quem estuda um pouco mais sabe do que eu estou falando, da Sociedade Fabiana. Né? Exatamente. Então, o que se atribui assim, esse fator? Assim, porque pô, eu particularmente vejo que tá cada vez mais impossível de se esconder os planos, né? Exato. E até falo brincando uma coisa, né? Se quiser aí me chamar de teoria da conspiração, inventem novas, porque as que eu acreditava estão se confirmando agora. Exatamente, e até fala sobre isso. Quando a gente falava do governo mundial, do globalismo, quando a gente falava do arrebatamento, essas coisas, todo mundo fala, não, isso é teoria da conspiração, isso não existe. Na verdade, os tempos estão acelerados, né? E Deus trouxe as claras, acho que todo mundo abriu os olhos das pessoas para as pessoas atentarem que sim, existe um governo anticristão já no mundo, bem estabelecido, o sistema do anticristo está aí, ele não pode ser revelado porque justamente o Espírito Santo impede, a igreja ainda está na terra, então ele não pode ser revelado. Mas esse sistema, esse globalismo, esse governo mundial já existe há séculos, né? Quando você olha as cartas de João falando assim, olha, o sistema do anticristo já está aí há muito tempo, muitos têm se feito anticristo. Então João dá uma clareza e fala assim, olha, cada época tem o seu anticristo. Na verdade, eles vêm por séculos preparando o diabo, vêm por séculos preparando já um sistema, né, para que o governo do anticristo, para que ele seja revelado. Tá, mas na Bíblia diz que, em Mateus 24, ninguém sabe o dia local, né, apenas o Pai, né? Mas aos sinais. Sim, aos sinais. É até interessante você tocar nesse ponto, quando você olha ali Mateus 24, Deus, na mensagem que ele atribui à igreja, que Jesus atribui à igreja, ele vem falando assim, olhem para a figueira, quando a figueira florescer, não, ele deixa ali, não passará dessa geração. Então, lógico que ninguém pode falar assim, que dia Jesus vai voltar, né? Somente o Pai sabe, mas ele deixou um sinal muito claro. A figueira floresceu em 1947, quando o nascimento do Estado de Israel. Então, 1947, 1948, não me falha a memória agora. Mas quando o Estado de Israel foi propagado, quando Israel teve novamente a sua nação. E de lá para cá a figueira veio florescendo. E ele falou assim, não passará dessa geração. Uma geração bíblica são 100 anos. Então a gente resta pouco tempo. Não sei precisar o tempo, mas eu acredito que antes de 2047, quando faz 100 anos que a figueira floresceu, Jesus vai voltar. Assim esperamos, né? Porque tá na hora. Quando você vê Pablo Vittar sendo eleito mulher do ano... Verdade, absurdo, né? Meu Deus. Porque tá na hora de voltar mesmo, né? Exato. Agora, é interessante que a gente não pode botar, né? Estipular uma data. Até porque, por exemplo, os testemunhos de Jeová falaram, né? Sim. Que Cristo voltaria em 1917. Sim. E o que aconteceu em 1917? Primeira Guerra Mundial. Exato. Sempre, cada época tem o seu... É interessante isso, porque o Apocalipse ele é cíclico, né? Se você olhar assim um pouquinho para Sodoma e Gomorra, foi um apocalipse sobre aquela cidade, o juízo de Deus que veio sobre Sodoma e Gomorra. Se olhar para Noé, né, veio também o dilúvio, foi um apocalipse sobre o mundo. Então, mas o interessante é você olhar tanto o dilúvio como o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que os justos eram guardados. Por exemplo, Deus guardou Noé, sua família, protegeu eles daquele caos que veio sobre o mundo. Ló
apesar de todo de estar ali, ele tinha uma angústia. Pedro até relata sobre isso, que ele sofria por ver tanta corrupção, mas quando Deus veio para julgar Sodoma e Gomorra, Deus tira Ló de lá. E da mesma forma agora, Deus vai tirar a igreja da terra durante a tribulação. E assim esperamos, né? Glória a Deus. Agora, mais gente participando do chat também. O Cabo Venturelli, grande Cabo Venturelli, esteve aqui no programa semana passada. Sim. Foi muito bacana aí. Obrigado aí por estar assistindo. Camila Souza Maroc também, Raquel Silva. Então, esse pessoal aí que tem participado aí, obrigado, viu, gente? Obrigado por estar participando aí do programa. Márcia Pamplona Trovão acaba de fazer um comentário aqui no chat, né? Sim. Teremos o acordo de Abraão para a unificação do cristianismo. Papa Francisco e Jared Kushner já estão intermediando com cristãos, judeus e islâmicos. O que o pastor acha que deveríamos... O pastor acha que deveríamos fazer essa proteção, essa aliança? Não, jamais. Ecumenismo, né? Pregar uma união das religiões e misturar tudo. Não, isso não é de Deus. Isso é uma religião biônica que inclusive é plano da ONU também, né? Exatamente. Se você olhar, observar as cartas de Apocalipse 17, fala das bestas que sobem do mar, fala da Babilônia, da Grande Babilônia. A Grande Babilônia é esse sistema religioso que vai ser julgado e vai ser destruído. Então a mensagem para qualquer tipo de sistema religioso, anticristão, os princípios da palavra de Deus fuja da Babilônia, ó povo meu. A Dani Mafezoli faz um comentário aqui. Minha opinião, já levaram para o céu os escolhidos e nós somos o povo que ficou. Não, eu não vi arrebatamento, não vi ninguém sumir. É muito claro o arrebatamento. Eu tenho aqui, você olhar, Daniel, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 a 3, 2 Pedro 3, 3, 4 e 9, 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 e 54. Está muito claro, a Bíblia é muito clara quando fala do arrebatamento. Ele ainda não aconteceu. Tá vendo, Dani? Fica o recado pra ti aí, viu? Tem uma viva esperança, Dani, em nome de Jesus. Então, ó, Josiane Souza Lima, André Souza também. Minha sobrinha. André Souza mandou um beijo ali pra ti, ó, homem de Deus. Beijo, tio. Minha sobrinha de São Paulo. Legal, beijo, legal. A minha sobrinha as minhas sobrinhas são muito novas, ainda não podem me assistir, né? Uma tem 7 anos e a outra tem 4. Então, por enquanto não dá, não né? acompanha o tio. Não dá para acompanhar, né? Mas vamos lá. Em relação àquele dragão de 7 cabeças que fala no Apocalipse também. Eu não sei, eu faço uma leitura que esse dragão é o Império Chinês. Exato. Né? Tem uma relação com o governo chinês, que é um governo completamente anticristão. Então, assim, esse imperador chinês, ele é um tipo de anticristo. Entende? Nós não podemos aqui nomear quem é o anticristo. Vamos falar é o Macron, é o imperador chinês. Não, eles são tipos de anticristos. Entende? E implantaram um governo anticristão. Na Venezuela você tem um tipo de anticristo, entende? Mas não é ainda o anticristo que vai se levantar. Então, esse dragão está relacionado também à China. A China é uma grande força política agora. Então, e se você olhar Apocalipse capítulo 13, quando fala das duas bestas que emergem, uma do mar e uma da terra, fala de um poder político e de um poder religioso. Então, certamente, dentro desse sistema que está vindo por aí, a China é um poder político muito forte. Será um poder político muito forte dentro da grande tribulação. E o que seria a igreja prostituta, que também fala no livro de Apocalipse? Sim, não vamos querer colocar nome nas igrejas aqui, né? Mas a igreja justamente que corrompeu, que se associa, como a Dani colocou aí, né? Foi a Dani, não sei, alguém comentou sobre esse ecumenismo, né? Isso é prostituição espiritual, essa é a igreja prostituta. Então, quando você mistura as práticas espíritas, as práticas cristãs e outras coisas que estão vindo por aí, mistura tudo, faz um pacote, vamos promulgar agora uma união de todas as religiões. Essa é uma igreja prostituta. Tá, então peraí, aquela igreja que vende sal grosso ungido... É uma igreja prostituta. A igreja que fala, você não está indo para a igreja, vamos lá, vamos benzer teu pé? Essa igreja, então, ela está fazendo o papel da igreja prostituta. Infelizmente, sim. Então, alguns por falta de conhecimento, não quero aqui julgar que a pessoa está fazendo isso com sentimento. Talvez por falta de conhecimento. Infelizmente, muitas pessoas não estão como pastores e líderes, mas não conhecem as dispensações da Bíblia, não conhecem as alianças, não conhecem os períodos bíblicos, e eles acabam misturando tudo isso. E o diabo gosta disso para trazer confusão.
Aí o cara... E outros são maus mesmo, são maus líderes que usam isso para poder manipular as pessoas, para as pessoas ficarem dependentes dele. Então, de alguma forma, ele traz uma certa manipulação, uma macumba gospel aí para poder influenciar as pessoas. Pois é, mas é isso que eu também tenho percebido, né? Hoje, por exemplo, a própria igreja, ela tem tentado se moldar o mundo, né? Sim. Você vê até o pastor Rodrigo Mocelin, que é um cara que eu quero muito trazer um dia aqui para Balneário Camboriú, se Deus quiser eu vou conseguir. Né? Um baita cara, o cara é fantástico. Ele fala o seguinte, que as igrejas já têm noite gospel, balada gospel, falta inventar o que agora? O inferno gospel. Não era para ser o contrário, né? Não era para o mundo estar se moldando à igreja. Exato. Mas a gente tem visto, na verdade, a igreja se moldar ao mundo, né? Se adaptar. Na verdade, assim, essa coisa frenética, veja, a igreja, ela tem que crescer o crescimento que vem da parte de Deus. Até aqui, quero dar um abraço para a minha igreja. Veja, a Prisco está crescendo, está sendo uma Vamos bênção. falar sobre isso, no podcast de hoje ainda. A igreja tem que crescer o crescimento que vem da parte de Deus. Infelizmente, as igrejas, os pastores, nessa ânsia de crescer, de querer ser uma igreja grande, eles acabaram então manipulando as coisas, entende? Acabaram tentando trazer, se adaptar à situação do mundo para que possa atrair as pessoas. Então tem igreja que, por exemplo, vão fazer o batismo do cachorrinho, já vi esses dias por aí. Mas qual é o intuito? O intuito é ganhar para Jesus as pessoas que são donas dos pets. Cara, o evangelho não precisa dessa coisa. A palavra de Deus, o evangelho genuíno, ele é atrativo. E nós temos que crescer o crescimento que vem de Deus. Nós não precisamos de estratégias humanas, de estratégias de marketing para que uma igreja cresça. É por isso que as igrejas estão tão enfermas. Por quê? Elas estão crescendo um crescimento que não vem de Deus, usando uma estratégia humana, maligna, para se adaptar ao mundo, para atrair pessoas. Quanto mais pessoas, melhor. Então as pessoas elas acabam com o intuito, lógico, financeiro, não é um intuito realmente do evangelho de Jesus. Então as pessoas querem mais e mais dinheiro, então elas acabam se adaptando justamente para isso. Por quê? Ele monta um sistema. Hoje a maioria dos pastores, eu falo isso com muita clareza, porque eu conheço muitos pastores no Brasil, eles estão sofrendo uma coisa, Bruno. Eles deixaram de ser guiados pelo Espírito Santo. Eles estão sendo guiados por um orçamento. Não, eu tenho que cobrir 30 mil reais hoje da minha igreja. Então eu tenho que inventar alguma coisa para atrair gente para cá. Vou chamar fulano, vou inventar isso, vou inventar aquilo. E começa as invenções, onde a igreja perdeu a direção do Espírito Santo e está seguindo um orçamento. Está seguindo um governo totalmente diabólico e maligno, que é o reino de Mamon, que é a busca pelo dinheiro. Pois é. Eu queria chegar também nesse ponto, né? Mas vamos falar de uma forma bastante clara, né? Porque para mim algumas coisas precisam ficar muito, muito bem explicadas, né? Por exemplo, quando você tem a festa das luzes, festa das águas, a festa do avivamento, vamos ter a semana da unção, vamos ter o culto da provisão, traga o seu boleto vencido que Deus vai prover e vai pagar em nome de Jesus, né? Tudo isso, na verdade, você acaba criando entretenimento. Exato, são igrejas que se movem por campanhas, entende? Então faz campanha para tudo. Então a campanha para ajuda financeira, campanha para arrumar casamento, campanha para cura, tudo é campanha, entende? E na verdade cria um sistema de barganha. Você tem que ir para a campanha, você tem que ofertar para que Deus possa te dar alguma coisa. Não, Deus já nos deu tudo através de Jesus. A cruz de Cristo nos garantiu a bênção financeira, a bênção na saúde, a bênção na vida emocional, a bênção em todos os sentidos. Tudo que eu preciso é da mensagem da cruz, da mensagem genuína de Jesus Cristo, da doutrina genuína de Cristo, que é a graça de Deus, o favor de Deus manifesto na cruz. É isso que abre as portas para mim. Eu não preciso estar em campanhas, correr atrás de pastores, correr atrás de profetas. Isso tudo, na verdade, é uma grande carnalidade. As pessoas elas querem suprir as suas carências e alimentar o seu próprio ego, então elas usam o evangelho. Só que o evangelho não é para isso. Perfeito. Algumas pessoas aqui no chat, eu não sei se eu mandei um abraço para o Nicásio Pivato, né, que é um grande amigo meu da Sociedade Amamentista, né? Pô, um grande abraço, Nicásio. Igreja Fé e Vida também participando aí do chat. E a André Souza, a Chama Curvelo, né, também mandando bom dia, né? Então bastante, mas deixa nesse comentário da André Souza
Ó, igrejas que dão alimento, mas não nutrem as ovelhas porque dão comida Exatamente. fraca. Exatamente. É isso, né? É isso. Quer suprir. É uma igreja assistencialista, né? Vem para cá e fica ensinar, vamos dar cesta básica, vamos dar isso, vamos fazer isso, aquilo. Tenta trazer uma questão de... Lógico que nós temos que fazer boas ações, temos que, como Cristo mostra, a questão do bom samaritano. Cara, mas as pessoas não precisam de assistencialismo. Elas precisam conhecer a verdade. Porque se ela conhecer a verdade, conhecer a palavra, ela vai prosperar, entende? Ela vai ter sucesso, ela vai ter cura, ela vai ser abençoada, entende? Então, nós precisamos realmente alimentar a igreja com a verdade, para que ela não seja uma igreja fraca. Não à toa, o lema de campanha do Bolsonaro, qual foi, né? Exatamente isso. E aí eu falo uma coisa, quando você vê, por exemplo, mas o governo Bolsonaro pode acabar hoje, nesse exato momento. Ele pode pedir renúncia e sair. Sim. De uma coisa serviu. Serviu para a verdade ser estabelecida. Exatamente. Porque mais do que nunca, a gente viu o caráter despótico do STF, a gente viu como que age a mídia, a gente viu que essas entidades que falam que agem favoráveis aos trabalhadores estão defendendo demissão de trabalhador sem vacinação. Exato. Né? Eu até tenho que tomar cuidado para falar algumas coisas para não cair daqui a pouco o programa. Né? Mas tudo isso, né, foi mostrado por causa desse governo. Exatamente. Né? No final das contas, eu acredito que aquele princípio do apocalipse, né, que é da revelação, para nós muita coisa foi revelada. Sim, por conta disso. Né? Muita coisa veio à tona, muita coisa abriu os olhos, né, das pessoas, mostrando que aquele governo assistencialista, na verdade, que prega esse socialismo, esse comunismo, na verdade ele é muito perverso, ele é muito mau, ele quer realmente escravizar as pessoas dentro de numa dependência do Estado, entende? Então eles ficam dependentes do Estado, onde as pessoas começam a adorar o Estado em vez de adorar a Deus. Você vai ver isso muito claro na Austrália hoje. É um país que está completamente sendo assolado, um país próspero, era muito abençoado, hoje está totalmente assolado justamente porque o governo agora há uma adoração ao Estado. O próprio australiano não tem os olhos abertos para tudo que está acontecendo e hoje eles estão sendo assolados, massacrados, perdendo liberdade. Milhares de pessoas estão morando na rua, famílias que tinham suas casas hoje já não tem mais. Então, um mar de pessoas vivendo nas ruas, justamente por conta dessa adoração ao Estado. Tudo começa com um assistencialismo. Não, nós vamos proteger vocês, a saúde de vocês, né? Tomem a picada, nós vamos proteger a saúde de vocês, usem a focinheira, e por aí vai, entende? Isso tudo para quê? Ganhar a mente, a mentalidade. Por quê? O sinal da besta, as pessoas, não, é uma marca na mão direita, é uma marca na fronte da testa, não, é um tipo de pensamento, é uma mentalidade que a pessoa já não consegue mais saber o que é verdadeiro, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é enganoso. Então o sinal da besta, que é o número 666, é o homem perdido em si mesmo, é o homem perdido em si mesmo, é o homem na sua alma, ele é humano, no seu espírito já não busca Deus, é tudo buscando a sua própria humanidade. É um sistema de pensamento que não enxerga a verdade e que é completamente controlado pelo anticristo. Agora, a Bíblia faz referências ao número do homem como número 6, né? Isso. Então, seria o número, o homem potencializado. Exatamente. Né? Essa que seria Exato. a marca, né? Então, mais uma pessoa aqui, sim, nada além da graça, né? Acho que... o Gleison. Achou isso. Meu filho na fila de Belo Horizonte. Isso, tá ali também participando, uma legal galera aí, cara. Tô gostando da participação do pessoal no chat, né? Muita gente mandando pergunta, tudo mais, interagindo com a gente, né? Isso é muito importante, né? Mas, pastor, o que a gente pode esperar? Né? Porque eu sei que eu li, né, o Apocalipse no final e eu sei que tudo vai terminar bem. Exato. Né? Mas o que a gente pode esperar, cara? Porque eu vejo muitas pessoas hoje vivendo, né, suas vidas tipo, sem a liberdade de outrora. Sim. Acreditam que realmente nós estamos passando por esse período e tudo mais, tudo vai ficar bem. Né? Qual que é a mensagem que fica para as pessoas? A mensagem de Jesus em Mateus 24, no princípio de dores. Ele fala assim, olha, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, queridos, não se preocupem. Os justos, a igreja, sempre vai ser preservada do mal.
entende? Então nós temos hoje, lógico que a mídia, que é uma feitiçaria maligna, está controlada pelo comunismo, pelo socialismo, pelo um governo anticristão, muitas coisas, OMS, por aí vem, elas vêm jogando um pânico, um medo nas pessoas, para que elas entrem em desespero. Mas a mensagem de Jesus para nós é sempre: não temas, não se turbe o vosso coração. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então nós temos um tempo agora. Então as pessoas que estão nos ouvindo, enchem o seu coração de esperança. Nós temos um bom futuro. Nós temos um futuro garantido em Cristo. Essa é a nossa divina esperança. Por isso que Apocalipse fala e nos incentiva para nós clamarmos pela volta de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Nós sairemos tirados de todo o sofrimento que virá da grande tribulação. E depois nós voltaremos na segunda volta de Cristo. Importante ressaltar, arrebatamento não é a segunda volta de Cristo. Arrebatamento é a tirada da igreja da terra. A volta de Cristo é literal. Cristo vem para reinar a terra e estabelecer o seu governo milenar. Maravilha, perfeito. E, bom, já que foi dito sobre o fim dos tempos e tudo mais, né, no fim, né, a reflexão que eu faço é que até mesmo o maligno trabalha e contribui para que, não para que o bem aconteça, mas para que o plano seja feito. Né? Então é um sistema de operação e cooperação, no final das contas. Né? Porque Deus, ele é totalmente soberano, né? Nada escapa do controle de Deus. Deus, ele está no controle e ele tem o controle de todas as coisas. Por mais que o homem seja contrário às verdades de Deus, é como Paulo escreve em Romanos capítulo 1. Deus os entregou a sua própria mentalidade perversa e maligna, porque eles não reconheceram Deus, não reconheceram os atributos invisíveis de Deus. Então Deus os deixou à deriva aos seus próprios pensamentos. Só que sim, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus está cuidando de tudo. E aí eu faço uma última pergunta para ti, né, pelo menos antes do encerramento, que eu quero saber o seguinte: afinal de contas, quem tem razão, Armínio ou Calvino? Boa pergunta. São dois. Acho que se eles estivessem vivos, eles ficariam até preocupados com a polêmica que eles geraram, né? Em alguns momentos eu sou calvinista, em outros eu sou arminiano, porque eu acredito que realmente a obra de santificação, purificação, só o Senhor pode fazer na minha vida, então isso é calvinismo. Mas eu também acredito que eu posso abrir o meu coração e começar a buscar Deus para que eu possa ter uma pureza e uma santificação. Isso é armínio, entende? Então, na verdade, não existe uma polêmica. Na verdade, as igrejas, né, as placas aí criaram uma polêmica entre armínio e entre calvinismo, e eu acho que eles se relacionam muito bem. Pelo menos na minha vida, eles se relacionam muito bem. Pois é, porque eu vejo, cara, assim, que no fim é algo que deveria ser uma discussão no meio evangélico, né, no meio cristão. Eu não gosto de falar só evangélico, eu tenho que falar de uma forma mais abrangente, né? Mas no fim, né, acaba sendo usado arma para um atacar o outro, né? Exatamente. Isso, cara, isso eu acho uma loucura. Isso veja só, é uma coisa que a gente sempre fala, né, na reunião de pastores, eu falo para alguns líderes, o diabo ele foi muito eficaz, entrando dentro da igreja, propagando religião. A religião, ela só traz o quê? Facção, sectarismo, divide em grupos. E Jesus nunca propôs isso. Jesus nunca quis questionar nada disso. Jesus quis trazer uma mensagem de amor, de unidade, o corpo de Cristo. O pleno conhecimento de Cristo vem através da unidade. E aí o diabo vem e coloca a religião. E aí, por orgulho, por arrogância, as pessoas acabam defendendo cada um o seu grupo. Eu sou arminista, outro eu sou calvinista. Eu sou do advento, sou adventista, eu guardo isso, eu guardo aquilo, sou assembleiano, eu sou da Universal, eu sou isso, sou aquilo. E acabaram hoje brigando entre si. E a nossa guerra não é um contra o outro. Nossa guerra é contra o mal, contra os principados e potestades, não contra pessoas. Paulo escreveu isso muito claramente. Olha, a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores, seres malignos que habitam as regiões celestiais, tentando manipular a mentalidade humana. Mais um pessoal participando aqui, né? Lani Pereira, também um abraço, Lani. De Alagoinhas. Isso, comentou aqui no chat. Clélia Trindade, né? As igrejas precisam falar mais em perdão. A Márcia Pamplona faz aí um comentário também, né? Obrigado, pastor, e um abraço a todos que estão mandando,
Aqui é todos Maranata. que estão Maranata. Glória a Deus. E, cara, meu tio João Henrique, cara, ele sempre participa do programa. Pô, esse meu tio é fantástico, cara. Ele é. Tenho um carinho imenso por ele. É que ele fala ali, bom dia, pastor, Bruno e pastor, obrigado por trazerem um tema tão nobre e importante. Feliz por essa palavra de Deus adentrar nossa mais alta corte da justiça. Verdade. Um forte abraço de Brasília. Cara, vamos falar rapidamente André sobre Mendonça. isso. Glória a Deus. Cara, já que meu tio comentou sobre isso, eu sou obrigado a falar. Porque eu vi assim, ó, eu vou ser muito sincero, eu não gostava do André Mendonça. Sim. Mas quando o André Mendonça entra e eu vejo todos esses ataques, eu penso, era para ser esse cara. É o cara certo. Porque você vai ver que a Suprema Corte Brasileira, desculpem, a Suprema Corte Brasileira era completamente anticristã, completamente voltada a combater os valores, a combater a palavra de Deus, não querem a Bíblia na igreja, não querem Bíblias nas bibliotecas públicas, um absurdo. De repente Deus coloca alguém lá. Por que foi combatido, impedido tanto tempo, 5, 6 meses para poder passar por uma sabatina? Porque é um homem de Deus. E uma pessoa de Deus ali vai enfraquecer o governo maligno. Então, eu vejo o Brasil, a nação brasileira, através do Bolsonaro, através de tudo que está acontecendo, através do André Mendonça, como uma resposta de Deus para dizer assim, o diabo, o anticristo, não é agora que vocês vão fazer nada. Ainda existe um povo, ainda existe o Espírito Santo, e glória a Deus pela nação brasileira. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Pastor, a gente tem alguns poucos minutos aí, mais uns 4 minutos mais ou menos. E esse finalzinho aí eu gosto de deixar sempre aberto, né? Sim. Então, fica à vontade, vira para a câmera, fala o que você quiser. Estou muito feliz de estar aqui com o Bruno, estou muito feliz de estar em Balneário Camboriú, vivendo uma palavra de Deus, pregando o evangelho da graça, pregando a doutrina genuína de Cristo, que é a graça de Deus, o favor de Deus que nós não merecemos, mas podemos desfrutar. Estamos ali como igreja, nos reunindo no Hotel Gerânio, na Avenida Brasil 2970. Eu por muitos anos preguei essa palavra pelo Brasil, Nordeste brasileiro, São Paulo, Rio, preguei fora também, e hoje Deus nos colocou aqui em Balneário Camboriú, porque eu acho que também é algo muito estratégico dessa cidade, ela chama a atenção do mundo. Então a mensagem daqui, eu acredito num avivamento, numa restauração da igreja, e eu estou aqui para servir o corpo de Cristo nessa cidade. Qual horário, dias de culto, como é que faz? Às quartas-feiras, às 8 horas da noite, estamos ali no Hotel Gerânio, e também domingo às 10 da manhã. Mas nada, foi assim, rápido o recado, rápido, cara. muito prático. Eu sou muito prático na minha igreja. Você vai ver que os cultos na minha igreja não passam de 1h30, 1h40, assim. Por quê? Quero pregar o evangelho prático, ligeiro, sabe? Como Jesus, cara. Jesus não ficava com delongas, né? O meu grande mentor é Cristo, é Paulo. E assim, tá com enfermo? Vem aqui que eu vou colocar a mão, você vai ser curado. Eu tenho uma palavra para você. Tudo. O evangelho é prático. O evangelho não é religião. Cristianismo, cara, não é religião. E muitas vezes eu ia na cultos e, 2 horas de culto e o pastor ainda queria falar mais. Exato. Meu Deus do céu, eu preciso, cansado do trabalho, precisando pra casa. Quando tá caindo fogo, né? Tá animado, tem uma mensagem boa, tudo bem. Mas o ruim é quando tem um programa, né? Tem tanto aviso, tanto aquilo outro e não tem. E agora vamos batizar, agora a apresentação das crianças, agora não sei o quê, agora temos o coral, agora vamos falar a velhinha, agora fulano de tal, cara, meu Deus. Eu sou o primeiro a levantar e ir embora, cara, porque eu não suporto. Cara, pastor, obrigado, de verdade, cara. Obrigado. Tô muito feliz pelo programa de hoje, tá? Que legal. Pessoal, eu vou encerrar o programa hoje com um vídeo da Raquel Pinheiro, uma amiga minha aqui de Balneário Camboriú, que na verdade é uma crítica a uma decisão do Moisés sobre, né, a tomada aí de cancelar, né, eventos de Santa Catarina por conta aí dessa nova variante que sequer chegou! Pois é. A gente vai encerrar o programa com isso, tá? Mas antes, eu quero lembrar vocês, me ajudem com esse programa, tá, gente? A gente traz sempre convidados de peso, convidados do Brasil inteiro. Para ano que vem, tá vindo Benê Barbosa, Ricardo Felício, estão vindo pessoas muito boas para a gente confrontar narrativas. Então, só depende de vocês, tá? Vou sortear livro no programa que vem. Aqui em cima, manda o Pix. Pinga aí, pessoal, que nós estamos precisando, tá bom? Um forte abraço para você, que Deus abençoe.
Fique com Deus. Até semana que vem. Diretor, pode soltar o vídeo aí. Valeu. Estimados, tá chegando o fim do ano, Natal, ai, o pinheiro já tá montado, ai, verão, época de comer café com bolacha pintada. Enfim, os estimados estão quase tudo vacinados, o comércio vai começar a bombar, vai se restabelecer a economia. Não vai poder, não vai voltar, não vamos começar a tentar viver normalmente. O que é que tá acontecendo? Então, nosso estimado governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, soltou um decreto no último dia 30, que dizia: a gente precisa considerar que boa parte da população está vacinada. E a vacina é para funcionar. Tem a questão do livre-arbítrio, que se você não se sente à vontade para estar num evento com grande público, fique em casa. Até porque, estimados, a gente sabe que a pedra no sapato do Carlos Moisés tem nome e é um possível candidato ao governo do estado ano que vem. Mas o nosso prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, peitou o governo do estado e disse: vai ter Réveillon em Balneário Camboriú? Sim. E você, governador, fique em casa, que a economia a gente vê depois.